Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Eu sei que hoje eu estou um pouco diferente, confesso, mas é porque tá muito frio aqui na minha cidade e eu não ia passar frio para gravar o vídeo, né? Obviamente. Então eu estou de touquinha, estou agasalhada, estou com uma coberta aqui, não dá pra ver, mas eu estou. E vamos para mais um capítulo. Hoje entraremos no capítulo 20 do livro Nosso Lar, que é Noções de Lar, né? E esse capítulo, gente, ele tá maravilhoso. Esse capítulo a gente tem que prestar bastante atenção, tá? No capítulo anterior, a gente viu que o André Luiz tá lá na casa da família do Lísias, né? Ele tá lá com a mãe do Lísias e ele conheceu a neta da mãe do Lísias, né? E ele conheceu um pouco, soube um pouco da história. A mãe do Lísias deu vários ensinamentos aí pra ele, tanto pra ele quanto pra neta. E agora vamos entrar no capítulo 20. Tá? Então já deixa seu like, comente, compartilhe e me siga no Instagram, que é @vicky_raiz, ok? Capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, a palestra que a gente escutou, que foi os ensinamentos, né, os conselhos que no capítulo anterior a Laura estava dando, que é a mãe do Ulisses. Perguntei curioso, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma faciez muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, há muito tempo, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos. Invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido fui levada a ouvir o grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Bom, então para vocês entenderem até agora, né? O André Luiz perguntou se ela tem deveres fora de casa, né? Porque ela já se ocupa tanto fazendo as coisas dentro de casa, se ela teria. Ela falou que sim, né? E ele perguntou se o plano espiritual era igual aqui na Terra, né? As funções femininas e tudo mais, né? Como funciona a questão de trabalho, ficar em casa, etc. Ela falou que aqui, a Terra que tenta copiar o plano espiritual, né? Porque lá as coisas... Vocês têm que lembrar, gente, que a Terra, o planeta Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então lá tudo funciona muito melhor, tudo lá funciona de maneira certa, de maneira correta, né? Então ela falou que quando ela chegou lá, ela tava cheia de ilusão, ela tava muito habituada às coisas aqui da Terra, né? Então quando ela chegou lá, ela ficou, nossa, é diferente, né? Que as coisas funcionam, que as coisas andam. E ela teve que até ouvir grandes instruções do instrutor do Ministério do Esclarecimento. E aí o André Luiz pergunta, né? Você pode me dar ou passar alguns desses ensinamentos que ele te passou? E aí ela fala: o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela. Fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo, reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações do campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica.
alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, gente, o que ela... Eu vou explicar, né? Porque ficou um pouquinho complexo. Teve uma época que eu estava ouvindo o livro Nosso Lar, porque não é a primeira vez, nem a segunda que eu leio, que eu escuto, né? Que eu escutava o audiolivro. E eu fiz anotações. Eu vou até tirar aqui. Eu tenho aqui o meu caderninho. E o André Luiz, né, tinha perguntado para ela se ela poderia passar o ensinamento que esse instrutor do Ministério do Esclarecimento passou para ela. E aí ela falou de uma maneira muito linda. Ó, deixa eu ver se dá pra ver, gente. Não dá pra ver nada, peraí. Vixe, não tá focando, será que tá focando? Bom, gente, e nas minhas anotações, o que ela explicou que o instrutor passou para ela? Eu tentei focar aqui na câmera, mas não foca, ó. Tá estranho. Mas vocês vão imaginar um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Eu vou pedir pro editor colocar a imagem do ângulo aqui em algum lugar. E a linha vertical é o sentimento feminino, inspirado na criação da vida. Então, olha só que bonito. E a linha horizontal é o sentimento masculino, buscando o progresso comum. Ou seja, a gente já percebe que o feminino e o masculino, eles precisam um do outro ali para evoluir, né? Por isso que tudo é como é, né? Por isso que só não existe mulheres, ou só existe homens, ou qualquer coisa do gênero. Ambos precisam um do outro ali para poder evoluir, para poder crescerem, progredirem, né? E aí, o vértice, que é, para quem não sabe o que é vértice, para quem faltou as aulas de matemática igual eu, até que aqui deu um foco. Essa parte aqui, ó. O vértice é o lar, é o sagrado, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento. É um templo onde o casal deve se unir. Então, olha só que lindo. A mulher e o homem se encontram ali no ângulo, no vértice, para que eles possam ter um entendimento, se unirem e progredirem juntos. Isso é lindo, gente. Eu, se fosse vocês, anotasse, tá? Porque é muito importante a gente ver isso, sabe? Faz bem, a gente aprende, né? E isso foi o que o instrutor passou pra Laura quando ela chegou lá. E aí, continua aqui, né? Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem o consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Uns faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam e vão formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Então, gente, olha, ela literalmente, né, falou sobre os casais aqui na Terra, né? Ela falou que aqui ainda está muito longe, né? Alguns casais vivem isso, mas são a minoria, né? Desse verdadeiro ângulo aqui que a gente falou, né? A maioria está preso ainda no egoísmo, nos ciúmes, na vaidade. Ela fala aqui que, olha que legal, ela fala que muitos casais dissimulam na sociedade, e isso eu vi muitas vezes, tá?
que para as pessoas o casal está super bem, é um casal unido, mas a dois, né, na vida cotidiana dos dois, eles brigam, eles vivem a indiferença, né? A gente, tanto de casal hoje que vive a indiferença, né? Ela fala até aqui que eles fazem viagens longas mentais, ou seja, enquanto o homem, né, tá lá falando do serviço, a mulher não tá interessada, ela fica pensando na roupa que ela viu na vitrine, nas coisas que ela queria fazer, etc. Quando a mulher vem falar dos filhinhos, o homem fica pensando no trabalho, nos negócios, no dinheiro, né? E eu, gente, eu nasci num ambiente que eu vi muito isso, né? E aí depois eu vivi relacionamentos onde eu vivi isso também. Então, pra você ver como que é muito comum. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, conhece um casal que seja assim, né? E isso aqui não se encaixa nesse ângulo. Mas por quê? Porque eles estão aprendendo, eles estão evoluindo. Isso não quer dizer que eles não vão aprender uma hora, né? Mas a gente vê o quanto a Terra ainda ela tá progredindo, ela tá caminhando, né? Ainda não é igual ao plano espiritual, por exemplo, claro, né? Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. O André Luiz, né? Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a flórida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância, e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Gente, esse capítulo eu acho ele pelo menos um dos mais importantes, porque ele fala sobre algo que a gente está vivendo agora, né? Então é algo que a gente pode parar para refletir agora e mudar as nossas vidas agora, né? Porque o André Luiz ele fez a pergunta, né? Ele falou assim para a Laura: ah, se a gente soubesse disso, né? Sobre o amor, sobre esse ângulo aqui, né? Se a gente soubesse disso na Terra. E a Laura simplesmente foi muito franca e muito verdadeira. Ela falou: mas isso, nós, né? Isso inclui todos nós. Vamos aprender isso na dor e no aprendizado, na evolução, né? Ela fala aqui, ó. Ela fala aqui que o homem e a mulher aprenderão na luta e no sofrimento. E é maravilhoso isso. Ela falou que, igual eu tinha falado, né? São poucos que vivem esse verdadeiro amor, essa verdadeira compreensão divina do amor espiritual. Além disso, ela fala de coisas que acontecem muito, né, no casamento, que na hora que eles estão casando é tudo maravilhoso, é tudo incrível, é tudo magnífico, né? Os primeiros meses ou até anos são incríveis, são fantásticos, né? Depois que passa pelas coisas boas, né, vem a rotina, vem a monotonia. Aqui ela fala que eles caem nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações, né? Olha só que interessante. Ela fala que a tolerância acaba, né? A fraternidade muitas vezes acaba. Isso é triste, né? Se for parar pra ver, é triste. Mas coisas, olha como a gente não entende os planos de Deus, né? São coisas necessárias. Eu acho que teve várias pessoas que pensaram, né? Nossa, mas por que a gente não sabe isso do amor antes de vir reencarnar ou enquanto a gente tá aqui? Porque a gente precisa aprender, né? Precisa aprender.
precisa passar pelas experiências da vida, gente. Tudo é um aprendizado, basta você querer aprender. Se você não quiser, não tem problema, você vai passar até você aprender. Além disso, ela fala aqui que muitos desses casais, eles estão juntos pelo corpo, né, pelo morar ali no mesmo ambiente, mas separados pelas almas, pelas mentes, né? Aqui ela fala que muitos nem se toleram mais, né? Ou seja, os educados ainda têm uma convivência ok. Os que não são educados entram em discussão, entram em briga, né? Começam a se desrespeitar, né? Começam a parar de ver ali como um esposo, como uma esposa, e sim começa a ver mais ele como um humano que também quer atrapalhar na vida dele ou algo do gênero, né? E isso, gente, a maioria dos divórcios, se você pegar, analisa. A maioria dos divórcios que você vê é por conta dessas questões que ela falou aqui. De terem caído na rotina, de terem cansado um do outro, de não estarem mais satisfeitos com o que até então supria as necessidades deles. Então, muito interessante, né? E aí o André Luiz, ele continua aqui. Tudo isso é pura verdade. Quer fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sobre algemas. Olha só o que ela disse. São pouquíssimas pessoas, tá? Claro que esse livro ele fala, né, de uma outra época, mas até hoje a gente vê isso. Você vê como que o tempo passou e até hoje a gente vê isso, né? Que são pouquíssimas as almas afins, né? As almas gêmeas que se encontram, que casam, que têm filhos. A gente conhece algumas, tem famoso, né? Mas assim, é pouquíssimo. Pouquíssimo. A maioria aqui que ela fala, dos números de casais humanos, é constituídos de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a mãe de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo, abominável ação contra as verdadeiras atribulações do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres, a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência, representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade, uma não viverá sem a outra. Como sustentar o rio sem a fonte? E como espelhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Então, olha como que ela explicou graciosamente a necessidade do homem e da mulher na sociedade, né? E como cada um tem o seu serviço certinho, né? Então, aqui, primeiro que ela respondeu que lá, né, no nosso lar, nas colônias espirituais, a mulher, né, o espírito feminino, aprende a ser mãe, esposa, missionária, né, pode ser enfermeira, tem vários trabalhos. Tem trabalhos também para os homens, tem trabalhos para a mulher, tem trabalhos que normalmente mais os homens vão estar ali, mas não é por conta do machismo, né? Hoje em dia na nossa sociedade tem muito isso, machismo, feminismo, etc. Não, gente, é questão de você estar apto para fazer aquilo, entende? Aqui ela fala, olha que lindo, como sustentar o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Então, assim, vamos dizer assim, o rio é o homem, a fonte é a mulher. Ambos precisam um do outro ali para coexistir, para poder evoluírem, para poder crescerem. Quando o espírito sabe disso, tudo flui de maneira correta. Não é essa bagunça que a gente vê na nossa sociedade, que hoje em dia tá até feio, né? O machismo, o feminismo, toda essa bagunça.
Não. Quando cada um sabe a sua função dentro das linhas que Deus traça para nós, tudo flui de melhor maneira, certo? Então é muito legal. Eu indico que vocês leiam, tá? Ou escutem, né? Esse capítulo, tá? Eu fiz, claro que eu tô fazendo estudo aqui, mas nunca um estudo é ruim, então, além de ver o meu estudo, vão lá, escutem, leiam, reflitam, meditem sobre, porque isso fala sobre algo muito atual do que a gente vive. Então é muito legal vocês pararem para pensar. Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviços são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta, convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividades no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos enquanto me perdi em vastas considerações. Então, olha só que lindo para finalizar esse capítulo, gente. Primeira coisa que ela fala aqui, que quando o Ministério do Auxílio confia nela, né, crianças ao lar, ou seja, ela cuidar das crianças na casa dela, por exemplo, como ela tá fazendo agora com a neta dela. A neta ainda não é criança, né, então eu não sei se entraria. Mas ela falou que quando confia crianças ao lar, ela recebe as horas, né, a hora bônus dela, são contadas em dobro. É tipo, igual aqui, se você trabalha, você ia receber em dobro, entende? Para vocês verem como é importante o serviço maternal no plano espiritual. E pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Então aqui, também na Terra é muito importante o serviço maternal. Não pense, né, a mães que ficam em casa, que são donas de casas, que isso não é um trabalho, né? Porque a gente vive numa sociedade que às vezes a gente pode escutar esse tipo de coisa. É um trabalho digno como qualquer outro trabalho. Ser mãe, cuidar desse lado maternal, cuidar da casa, isso é um trabalho maravilhoso, gente. E não tem nenhum problema, tá? E aqui ela fala que daí quando isso não acontece, ou seja, quando ela não tem que cuidar de criança nem nada, ela trabalha como enfermeira, 8 horas por dia, né? Ela fala aqui, ó, com a semana de 48 horas de tarefa, trabalha, se dedica, se esforça, tá? E ainda ela fala aqui que ela se sentiria envergonhada se ela não fizesse pelo menos isso. Olha só que interessante. Além disso, ela fala que todos da família trabalham, não tem ninguém nas zonas de repouso. Todo mundo trabalha, todo mundo se dedica. Isso é maravilhoso de se pensar, né, gente? Porque tem pessoas aí que poderiam estar trabalhando, poderiam estar servindo, porque todo trabalho é um dever. Todo trabalho é servir, é auxiliar ao outro, tá? Deus se alegra quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, tá? Então lembre-se disso, não importa o trabalho, todo trabalho é digno. Então faça a sua parte, faça o seu trabalho, deixa a preguiça pra lá. Deixa a preocupação, qualquer coisa, vai e serve, vai e auxilia, vai e ajuda, certo? E aí, galera, terminamos o capítulo 20. Semana que vem estaremos no capítulo 21, que se chama Continuando a Palestra, tá? Esse capítulo eu acho um dos mais importantes do livro, tá? Sinceramente, não é à toa que eu tenho ele até anotado aqui, tá? Ele é incrível, incrível mesmo. Então eu aconselho vocês que... eu tô arrumando aqui, tá, galera? Por isso que eu não tô olhando pra câmera. Eu aconselho que vocês meditem sobre esse capítulo. Pensem, reflitam, analisem, ok? É muito importante. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, tá? Me sigam no Instagram, que é @vica_raiz. Um beijo e até a semana que vem.